Fala pessoal, tudo bem? Moisés aqui do Litera Curta. Hoje eu trago a resenha para vocês sobre a brevidade da vida de Sêneca. Na semana passada eu pedi para vocês votarem, por 2 votos a 1 esse livro venceu O Alienista de Machado de Assis. Então fiquem com a resenha sobre a brevidade da vida. Lúcio Annio Sêneca ou Seneca viveu do ano 4 a.C. ao ano 65 d.C. no Império Romano, tá? Na época que a Roma ela tinha uma grande ascensão social e uma grande influência na cultura a nível quase que mundial. Então ele foi um grande expoente, né, um intelectual da época. Então ele foi um filósofo, dramaturgo, político e escritor, que nasceu em Córdoba, na Espanha, só que muito cedo ele já se mudou para Roma e foi lá que ele teve toda a criação dele, onde ele aprendeu tudo para poder se tornar um desses expoentes intelectuais da Roma Antiga. Tanto que ele chegou a ser um dos membros da corte do Nero, tá? O imperador Nero. E ele foi um dos principais conselheiros, foi ele quem participou de toda a formação, né? Ensinando, instruindo o Nero desde criancinha até adulto. Só que depois o Nero acabou se desvirtuando, né? Ele se tornou um tirano, que é totalmente contra os ideais que o Sêneca tinha. Se tornou um tirano e acabou condenando o próprio Sêneca à morte, tá? Ele aceitou essa condenação e acabou cortando os pulsos, só que ele não morreu assim, ele sofreu bastante, porque ele cortou os pulsos e não morria, aí ele abriu as coxas e também não morria, e aí ele acabou entrando em uma banheira, né, ele pediu pro médico dele, uma banheira, alguma coisa assim, da época, quente, onde ele morreu sufocado. Então foi bem sofrida a morte dele. Bom, pessoal, para entender sobre o livro, nós temos que entender sobre a escola filosófica. O Sêneca ele foi muito influenciado pelo estoicismo. O que é o estoicismo? Os estoicos, eles ensinavam sobre medidas práticas para se viver mesmo. Eles não eram muito do mundo das ideias, como Platão, não. Eles queriam uma vida boa aqui na Terra, mas não boa no sentido de ganância, boa numa vida prática, uma vida viva no espírito, tá? Vivida no espírito e não na carne. E eles também conversavam muito com a ideia da mortalidade, né? Aqui no Ocidente a gente tem isso de não encarar a morte. Os estoicos não, tá? Eles sempre queriam ensinar sobre a mortalidade e sobre como você viver bem para você morrer bem, que é um assunto também que o Sêneca ele acaba abordando muito nesse livro. Então, como eu disse, eles queriam ter uma vida boa, não de coisas materiais, tá? O estoicismo clássico ele prega que você abra mão dessas coisas para você viver uma vida de contemplação, uma vida espiritual, e não no sentido religioso, tá? Uma vida espiritual no sentido de comunhão com a natureza. Os ideais estoicos clássicos são esses, tá? É você viver uma vida que você abra mão dos bens materiais em nome do conhecimento e da contemplação, tá? O conhecimento sobre o universo, o estudo da ciência. Eles eram pessoas bastante estudiosas e bastante espiritualizadas, tá? Não no sentido religioso da palavra, mas no sentido de comunhão com a natureza. Agora que deu para saber pelo menos um pouco uma introdução ao estoicismo, vamos falar sobre o livro em si, né? Sobre como ele foi escrito e para quem. Sobre a brevidade da vida é um livro escrito no gênero epistolar. O que é o gênero epistolar? Uma epístola é uma carta que você pode enviar tanto a um amigo, que é uma carta privada, quanto uma carta pública, que eram aqueles anúncios que eram colocados em praça pública, né? Para as pessoas verem. Por exemplo, a festa do rei tal, venha tal dia. Isso é uma epístola. E também, por exemplo, as epístolas de Paulo, né? Que Paulo escreve às igrejas lá na Bíblia cristã. Enfim, tudo isso são epístolas, tá? Então a epístola acaba tendo vários subgêneros, porque tem, como eu já disse, que você escreve para um determinado interlocutor, e tem também epístolas que você escreve para alguém mais abstrato, ou públicas, que você quer divulgar algo, quer comunicar algo para todo mundo, ou para um determinado grupo de pessoas. Então, esse tratado, né, como eu disse, é um tratado filosófico escrito no gênero epistolar. E para quem que ele escreveu, né? É uma epístola privada. Então o Sêneca ele escreveu essa epístola para Paulino. Paulino provavelmente era o sogro de Sêneca, tá? Ele era responsável pelo abastecimento da cidade, na questão de água, essas coisas. Então provavelmente ele era o sogro de Sêneca. O Sêneca ele
acaba falando um pouco do Paulino, de quem ele é, mas não muito, tá? Ele acaba sendo esse tratado filosófico mais focado em ensinar o Paulino, instruir o Paulino sobre o que seria, né, o estoicismo, acaba sendo sobre o que o Seneca pensa, né, sobre a questão da brevidade da vida, se a vida é breve, se a vida é longa. Ele acaba instruindo, e pelo o Paulino ele não ser uma pessoa dotada de conhecimento prévio filosófico, ele não tinha estudado os gregos, não tinha estudado os pré-socráticos, então esse livro ele acaba sendo escrito numa linguagem muito mais coloquial, uma linguagem muito mais simples, onde qualquer pessoa, mesmo que você não tenha muita introdução ao pensamento filosófico de ninguém, você vai conseguir compreender o livro, porque ele é escrito com esse propósito. Seneca se dispôs a escrever esse livro sem usar muitos artifícios como aforismos e outros artifícios filosóficos que acabam complicando e dificultando a leitura, além de linguagem mais culta, né? Ele usou uma linguagem muito mais coloquial. Apesar do livro se chamar Sobre a Brevidade da Vida, o Seneca ele não vai concordar que a vida seja tão breve assim, tá? Ele vai argumentar aqui que as pessoas tornam as suas vidas breves, porque as pessoas não aproveitam o tempo que elas têm, e elas acabam perdendo tempo em coisas fúteis. E o que o Seneca vai entender por futilidade são coisas como a fofoca, coisas como ter alguma coisa não porque você quer ter pelo seu bem, você quer ter para mostrar para os outros. Como eu já disse, o estoicismo ele é contra essa questão de você construir palácios palácios que são vãos, que vão em uma hora cair. Ele é muito mais focado na consciência, no que ninguém tira, né? Que é o que você estudou, enfim, o que está na sua mente, que é o que ninguém pode roubar de você. Então, o Seneca ele vai argumentar que pessoas que são muito focadas nos bens materiais, pessoas fúteis, pessoas vis, que são muito focadas em, olha, eu vou me dedicar, vou construir uma carreira para poder me tornar alguém em tal ramo. E aí a pessoa se dedicar a isso pela futilidade, ou seja, não porque é um desejo que está no âmago dela, mas é um desejo social, baseado no contexto em que ela vive e não em quem ela é, ela acaba achando que a vida é breve. Por quê? Ela vai viver essa vida de, olha, agora eu estou estudando, e aí amanhã eu vou estar formado, e aí amanhã eu vou arrumar um emprego, e aí amanhã eu vou trabalhar. E aí quando ela estiver trabalhando, ela vai falar, meu Deus, esse emprego não acaba nunca, e isso ocupa toda a minha vida, o que eu faço agora? E aí ela vai pensar quando ela se aposentar. E na aposentadoria, né, depois de alguns anos, vem a morte. Então, ele vai argumentar que essas pessoas, elas acabam vivendo para o futuro e não para o presente, né? Por isso a vida delas se torna breve. Porque apesar de cansativa, elas nunca viveram a vida para si mesmas. Elas viveram pelos outros, viveram para mostrar para os outros, para falar dos outros, enfim, para fazer tudo para os olhos dos outros e nada para si. Não parou para contemplar o mundo, para olhar para si mesmo, para dentro de si, para saber quem se é de verdade. Então, galera, para convencer o Paulino disso, ele vai usar alguns exemplos, né? Ele vai falar, antigamente tinham pessoas que eram suas funcionárias, quase que escravas, tá? Porque serviam quase que 24 horas por dia, que pessoas nobres, principalmente na Roma Antiga, elas acabavam contratando para fazer quase tudo pelas pessoas. E aí exemplos que o Seneca vai dar da vida fútil, tem um que me marcou bastante, que é até engraçado, que é de um nobre, né, um cara que ele estava tomando banho, né, numa piscina, e aí o pessoal, os simpatizantes dele, alguma coisa assim, que o livro vai chamar, que são esses funcionários, eles levavam ele ao rio para se banhar e depois traziam. E aí eles colocaram ele sentado e ele perguntou, eu tô sentado? E aí o Seneca ele fica muito puto, muito revoltado com isso, com ele ter feito essa pergunta, porque ele fala assim, afinal de contas, como pode um homem não saber que ele está sentado? Um homem que não sabe se ele está sentado, como ele vai viver uma vida boa? Como ele vai ter consciência sobre a vida? E como ele vai poder se preparar para a morte se ele não sabe nem que ele está sentado, que é o mínimo que uma pessoa pode saber? Então esse é um dos exemplos que ele vai dar para falar que as pessoas tornam as suas vidas breves. Por quê? Porque elas não vivem as suas vidas. Elas vivem as vidas para os outros e para os outros. E aí o Seneca, ele não é de maneira nenhuma, tá, não humanista. Você pode pensar,
Ah, então ele diz que eu não tenho que construir nada, eu tenho que viver uma vida voltada para mim. E aí você pode pensar que o Seneca está falando que você tem que viver uma vida em que você não se preocupe com os outros, né? Que você só se importe consigo mesmo. Mas não é isso, tá, galera? Ele está falando de você se importar com os outros de maneira fútil, de você se importar com o mal dos outros. Ele até usa exemplos aqui, por exemplo, de guerras e coisas ruins que as pessoas lembram e que elas têm que estudar, que ele diz, né, é o pensamento dele, eu estou expondo aqui, que não havia necessidade, por exemplo, de como alguém conseguiu matar 10 mil homens ao mesmo tempo, um imperador mais antigo. E ele fala, para que as pessoas estudam isso? Só para elas terem ideias ruins na cabeça delas. Então ele diz que a contemplação boa, o estudo bom é de coisas boas e nobres, tá? Coisas que ensinam a melhoria dos homens e não o decaimento dos homens. O Seneca falando, né, argumentando sobre as pessoas tornarem a vida delas breve, ele vai dizer para o Paulino uma citação que eu vou pedir ele sempre para falar para vocês. Olha, ele diz assim: perscruta a tua memória. Quando atingiste um objetivo, quantas vezes o dia transcorreu como planejado? Quando usaste teu tempo contigo mesmo? Quando mantiveste uma boa aparência ou espírito tranquilo? Quantas obras fizeste para ti com um tempo tão longo? Quantos não esbanjaram a tua vida sem que notasses que estavas perdendo? O quanto de tua existência não foi retirado pelo sofrimento sem necessidade, tolos contentamentos, paixões ávidas, conversas inúteis, e quão pouco te restou do que era teu. Compreenderás que morres cedo. Então ele diz que você acaba vivendo uma vida breve e pensando que a vida mortal, a vida humana é breve, porque você não se prepara para a morte e porque você acha que a vida é eterna e que você sempre vai pensar no amanhã. Ele dá um exemplo aqui de que ele fala que o importante é o hoje no sentido de agora, mas no sentido também de você pensar agora em você e não de viver o agora, não é essa conversa de esteja sempre no presente, não. É o agora pensando que a vida tem fim e que a vida é breve, mas pensar que a vida é breve faz com que ela não se torne breve, porque você vai poder aproveitá-la de verdade. Então é mais ou menos isso que o Seneca quer explicar para o Paulino. Pessoal, adorei esse livro, de 0 a 5, para mim é 5 estrelas, eu amei, como eu disse, apesar de ser um tratado filosófico, eu já li alguns, eu tenho esse daqui, eu já li esse do Nietzsche, alguns do Sartre, do Albert Camus, dos tratados filosóficos que eu já li, esse aqui é o mais, esse aqui não, tá, o Sobre a Brevidade da Vida é o mais fácil, assim, de você compreender. Você não precisa nem muito de um dicionário perto para entender o que ele quer dizer. Então, vale muito a pena. Como eu já disse, o Seneca, ele prova o pensamento dele, porque... e aí, no final, tá, ele vai concluir. Então, Moisés, o que é, né, uma vida boa, uma vida longa, uma vida que você aproveita? O Seneca, ele vai dizer que uma vida boa que você aproveita é uma vida que você se dedica a coisas intelectuais, que você estuda bastante, que você... Ele diz que as boas amizades são pessoas como Platão, Sócrates, os grandes pensadores, né? E ele diz que eles oferecem a verdadeira amizade, a verdadeira companhia, porque eles te ensinam a viver, te ensinam a aproveitar a vida e te ensinam a morrer. Então ele fala que essas são boas amizades, porque além de tudo eles não têm nenhum interesse na sua vida. Porque afinal de contas, se eu abro aqui um livro de Sócrates, não tem nada que ele escreveu para mim, para Moisés, com interesse na vida do Moisés. Ele não pode tirar nada de mim, ele está morto. Então é isso, pessoal. Na semana que vem, votem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga O Alienista, de Machado de Assis, ou A Revolução dos Bichos, de George Orwell, tá bom? Então até a próxima, tchau, tchau.